paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso último capítulo desse curso. E no capítulo 8 nós vamos falar sobre os desafios da escola bíblica dominical. Vamos conhecer um pouco da história e da estrutura da escola dominical e vamos falar também sobre os vários personagens que estão envolvidos na escola dominical e falar um pouquinho não somente do professor, que já conversamos nos últimos 7 capítulos, mas também daqueles que estão envolvidos com a organização e a estrutura da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a maior agência de ensino da palavra de Deus que nós temos implantado em todas as igrejas do mundo. Algumas igrejas até mudaram um pouco o aspecto ou a metodologia, partindo para trabalhar com pequenos grupos, mas no final das contas a escola dominical é um trabalho de pequenos grupos que é dividido em faixas etárias. Então, no final das contas, não é tão diferente aqueles que adotaram um modelo um pouco diverso do que é, em geral, a escola bíblica dominical. Mas quando nós pensamos em escola dominical, nós temos que voltar na Inglaterra, mais precisamente 20 de julho de 1780, um jornalista cristão na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra, chamado Robert Hicks. Robert era jornalista, como disse, era o editor do jornal da cidade, o Gloucester Journal, e ele tinha uma preocupação muito grande. Era um crente, servia a Deus com fidelidade, mas começou a chamar a atenção dele a situação das crianças. Naquela época não havia ainda ensino infantil, educação infantil não havia no mundo todo. Estou falando principalmente do mundo ocidental, claro. Isso era algo que preocupava, porque a maioria dos pais trabalhava nas minas e os filhos ficavam o dia inteiro soltos, às vezes andando pela cidade, até fazendo arruaça, pequenos furtos e coisas desse tipo, porque não tinham o que fazer, não tinha quem cuidasse deles, os pais estavam trabalhando. Naquela época, creche não havia ainda, é outra história, porque também foi um crente que, por causa do seu amor a Deus e o cuidado com as crianças, fundou o que são hoje as creches. Mas aqui nós estamos falando de Robert Hicks, que, preocupado com essa situação das crianças, ele iniciou um trabalho. Inicialmente era no domingo, porque era o dia que ele conseguia professores voluntários. E também a utilização da nave das igrejas, no momento que não havia culto. E naquele instante, como era algo para dar formação às crianças, ele ensinava língua inglesa, noções de aritmética, matemática, educação moral e cívica e também o ensino da palavra de Deus. Então a ideia ali é exatamente uma formação integral dos jovens em coisas básicas, para eles pelo menos terem noções de linguagem, noções de matemática, noções de moral e cívica e também o conhecimento da palavra de Deus. No início, claro, não foi nada fácil, porque teve que convencer pastores que isso era algo necessário e importante e eles pudessem ceder os espaços das igrejas. Teve que ter pessoas voluntárias para ensinar a essas crianças, mas logo que isso começou a funcionar, muitas igrejas começaram a perceber o valor disso e o trabalho foi crescendo, implantando nessa igreja e também naquela outra e naquela outra, até que 3 anos depois, mais precisamente no dia 3 de novembro de 1783, Robert Hicks escreve e publica um artigo no seu jornal falando sobre a mudança social que isso estava causando na cidade. Inclusive, a diminuição de pequenos delitos e de criminalidade e como agora as crianças estavam tendo outro comportamento porque tinha aonde estudar e, de fato, esse dia, 3 de novembro de 1783, é considerado o dia da fundação da Escola Bíblica Dominical e é comemorado em todo o mundo. Aqui há
uma estátua de Robert Hicks lá em Gloucester, comemorando, exaltando os feitos desse grande homem de Deus. Daí, esse trabalho foi implantado em muitos outros locais e espalhou-se pelos Estados Unidos, pela Europa e chegando, inclusive, ao nosso Brasil. É hoje, como disse, a maior agência de ensino. Milhares ou milhões de alunos se reúnem para a escola bíblica dominical. É bem verdade que em alguns locais ela não é mais dominical, porque há lugares que as pessoas têm dificuldade de se reunir no domingo, às vezes porque trabalham na feira, no porto, na pescaria, ou em qualquer que seja a atividade, e muitas vezes a escola bíblica funciona no sábado, durante a semana, algum dia à noite, mas é a escola bíblica que segue o mesmo modelo que foi fundada por Robert Hicks. No Brasil, nós tivemos a presença do casal Robert e Sarah Cayley, que fundaram uma igreja em Petrópolis, que depois veio a se tornar a Igreja Congregacional do Brasil. É bem verdade que há registros que Reverendo Justice Taudin, em 1836, começou um trabalho e, por isso, muitas igrejas metodistas reclamam para si a ideia de que, na verdade, não teria sido Robert e Sarah que teriam fundado a escola dominical no Brasil, mas sim o movimento metodista. A grande questão é que em 1842 esse trabalho foi interrompido e só foi retornado muitos anos depois, quando outros missionários americanos vieram. Então, por isso, a maioria das igrejas e dos estudiosos da área consideram que o trabalho de Sarah e Robert teria sido o início, a fundação da escola dominical no Brasil, porque foi um trabalho que iniciou e não foi encerrado. No dia 19 de agosto de 1855, Sarah deu aula para 5 jovens, 5 crianças, contando a história do profeta Jonas, e esse é considerado o dia de instalação da Escola Bíblica Dominical no Brasil, tanto que 19 de agosto é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical que nós consideramos. Sarah era uma mulher muito dinâmica, fundou também escolas de ensino regular no Brasil e, ao lado do seu marido, fez um trabalho extraordinário nessa área. Escreveu também vários hinos, inclusive há hinos dela na harpa cristã. É mais ou menos um trabalho muito parecido com o que foi a nossa Frida Wingren e sendo aquilo que ela fez com o seu marido, que, como disse, deu origem à Igreja Congregacional. E aí nós tivemos, então, a implantação no Brasil. Claro que muitas igrejas no Brasil adotaram esse trabalho e a Igreja Assembleia de Deus, quando iniciou, logo teve também o seu trabalho de escola bíblica dominical e hoje nós temos muitas igrejas pelo Brasil, temos bom material didático na nossa editora, temos outras editoras produzindo material didático também utilizado por muitas igrejas no Brasil e, de fato, a escola bíblica dominical é o trabalho de ensino mais robusto que a igreja tem e nós precisamos zelar por isso e entender que, sim, a escola dominical é a melhor forma de nós prepararmos os crentes para conhecer mais a Deus. É claro que a escola dominical não substitui o seminário teológico, a faculdade de teologia, porque o currículo da escola dominical não é um currículo fixo, é um currículo dinâmico e continuado, porque todos os trimestres nós temos o ensino da palavra de Deus e ninguém se forma na escola bíblica dominical. Como ela é organizada por faixas etárias, então há a mudança de faixa. Nós começamos lá com o berçário, aí o maternal, o jardim da infância, primários, juniores. Então a criança vai crescendo e ela vai mudando de faixa e mudando de sala, exatamente porque cada sala tem o seu material didático apropriado
com a abordagem apropriada para aquela faixa e assim por diante vai. Quando chega juvenis, adolescentes e jovens, aí normalmente muda para a classe de adultos quando se casa, né? E na maioria das igrejas os solteiros são da classe de jovens mas não há nenhuma obrigação que em se casando tenha que mudar de classe. E nas classes de adultos, normalmente nós temos classe de homens, classe de mulheres. Em algumas igrejas nós temos também classes de casais. E aí é outra dinâmica, é outra proposta, mas o fato é que ninguém se forma na escola bíblica dominical. Alguém já disse que o ensino é maravilhoso e a formatura vai ser no céu. Mas nós precisamos valorizar e investir na escola bíblica dominical para que ela se torne, de fato, a maior agência de ensino da nossa igreja e que tenha um grande alcance. Para isso, nós precisamos trabalhar e precisamos investir para que ela se torne, de fato, uma escola dinâmica e abrangente. E para que isso seja assim, nós precisamos entender quem são os responsáveis e qual o papel de cada pessoa para fazer essa escola dominical crescer. Pensando então na equipe da EBD, quem é o primeiro responsável por tudo? É o pastor. O pastor é o líder da igreja em todos os aspectos. Então, se você me perguntar quem é o responsável pelos jovens da igreja? O pastor. Quem é o responsável pelas crianças da igreja? O pastor. Quem é o responsável pelas senhoras? O pastor. Quem é o responsável pelo ensino? O pastor também. Agora, claro, nenhum pastor é capaz de dar conta de tudo sozinho, nenhum é capaz de tomar conta de todos os departamentos, então o pastor delega tarefas, elegendo pessoas que possam ajudá-lo em cada segmento da igreja. Ao líder de jovens, ao líder das senhoras, ao líder de missões, ao líder de patrimônio e ao líder da área de ensino também, que aí pode ser exatamente o superintendente da escola dominical, que vai ser o braço direito do pastor no que diz respeito ao trabalho do ensino. Esse superintendente também não é capaz de fazer tudo sozinho. Ele é o responsável pela área de ensino, principalmente da EBD. Em algumas igrejas, o superintendente é o diretor de ensino, em outras, ele toma conta só da escola dominical, e às vezes a igreja tem outras áreas de ensino, né, o seminário teológico ou outras tarefas, mas o superintendente especificamente é alguém que toma conta da área de ensino da escola bíblica dominical. E, como disse, ele não é capaz de fazer tudo sozinho e precisa de pessoas para ajudá-lo. Vai precisar de alguém para a coordenação, para trabalhar junto com os professores, vai precisar também de alguém que lhe ajude nas questões pedagógicas e vai precisar também de alguém para a área administrativa, secretaria, tesouraria, entre outros tantos colaboradores que podem ter na escola bíblica dominical. Então vamos começar a pensar sobre cada um desses colaboradores, qual é o papel deles, o que devem fazer, que estratégias podem adotar e como cada um vai desempenhar o seu papel. O primeiro, como disse, é o superintendente. O pastor Cláudio No, no manual do superintendente da EBD, diz que ele é a pessoa responsável por administrar a escola bíblica dominical e é o obreiro encarregado de administrar, inspecionar e dirigir a escola dominical. Então, temos que pensar em alguém que seja capacitado para isso, que tenha boa noção de administração, de preferência também de pedagogia, que tenha uma boa relação com todas as pessoas, capacidade de resolver conflitos. Tudo isso é algo que é exigido do superintendente. E pensando nas tarefas que ele tem para desempenhar, primeiro, ele é o que dirige a escola. E lembrando que a escola tem uma liturgia, né? Basicamente, a escola dominical, em muitos locais, é um culto que começa e é interrompido para dar aula e termina logo depois. Porque em muitos locais, começa a escola dominical com toda a igreja reunida na nave, depois cada um vai para a sua sala e depois se reúne novamente. Às vezes,
O recolhimento das ofertas é feito nas salas, às vezes é feito na nave quando todo mundo retorna. Então, cada um tem o seu jeito de ser e a sua liturgia. Às vezes, há igrejas que têm um conjunto escalado para cantar, ou músicos escalados para o devocional da escola dominical, há classes que participam, em outro local tem o fechamento feito pelo professor, por alguém. Então, a liturgia é diversa, mas quem vai administrar isso junto com o pastor é o superintendente da escola dominical. Também ele tem que pensar nos aspectos administrativos. Então, uma boa secretaria, e aí, claro, tem que ter um secretário com a sua equipe. É importante que tenha o registro de todos os alunos que estão atuando na escola dominical, de todos os professores também. É preciso fazer o diário de classe com o registro da presença ou ausência de cada aluno e tudo mais que acontece na escola. Hoje existem vários aplicativos, inclusive gratuitos, outros com um pacote barato de se pagar, para que você tenha uma boa administração disso na escola dominical. Algumas igrejas desenvolveram seu próprio aplicativo, mas é claro que hoje, pensando no século XXI, não é tão interessante a gente ter ainda tudo feito na mão como se fazia no passado. Hoje, a possibilidade de você ter, como disse, um aplicativo que o próprio professor ou o secretário já faz ali a chamada, e quando ele faz a chamada da sua classe, já aparece para o secretário que aquele fechamento daquela turma já aconteceu, e aí o secretário-geral já vê cada turma que já fez a chamada, quem falta fazer ainda, e o relatório final já está pronto quando todos terminarem, porque isso já foi feito. Então precisamos investir nessas coisas também, claro. Nós precisamos da ajuda da tecnologia, inclusive, para essa questão. A tesouraria. Em algumas igrejas, o tesoureiro da igreja também faz a tesouraria da EBD e isso já não é sob a responsabilidade do superintendente. Em outras igrejas, há uma tesouraria da própria EBD que administra parte desses recursos também com aquilo que é da EBD. Cada um faz do jeito que achar melhor, mas, claro, é importante que haja também o registro das ofertas e dízimos que foram recolhidos na EBD, assim como também é importante o registro das despesas relacionadas à EBD e que tenha uma verba para investir na EBD, para comprar equipamentos, para investir no treinamento, na formação. E, é claro, sem investimento, nós não temos a condição de crescer em relação a isso. Também o superintendente, é importante se ele puder ter, a igreja puder ter uma boa biblioteca, que possa dar material para os professores pesquisarem, estudarem, como também a realização de seminários e treinamento e tudo mais. É claro que nós vamos conversar ainda sobre isso. A escola dominical precisa ter uma boa estrutura, quem sabe um berçário, maternal, salas de aulas com cadeiras do tamanho apropriado para as crianças e adultos, recursos audiovisuais, e tudo isso é importante que tenha na escola bíblica dominical. E também que haja aprendizado, ou seja, o superintendente também que está de olho no que diz respeito a treinamento e acompanhamento pedagógico. Para isso, ele vai ter também um ajudante, e nós vamos conversar ainda sobre isso, que é o coordenador pedagógico da escola bíblica dominical. Veja quantas coisas são necessárias para a boa gestão de uma escola dominical. E por isso o superintendente tem que entender qual o seu papel, entender qual a necessidade de administrar tudo isso e ter a condição de trabalhar com todas essas questões. Além, claro, do marketing, do registro de tudo que acontece, da realização de eventos e de tantas outras coisas que ao longo desse capítulo nós vamos conversar. Uma estrutura que eu estou propondo aqui, que aliás não é coisa nova, nós temos em muitas igrejas, é a necessidade de termos um coordenador por cada segmento. Ou seja, na maioria das igrejas nós já temos, por exemplo, a coordenação do infantil,
Existe o departamento infantil da igreja e existe uma coordenadora desse departamento. E parte do trabalho dessa coordenadora é a escola bíblica dominical, que muitas vezes é a maior reunião que o departamento infantil realiza. Todos os domingos, as classes, como já disse, de berçário, de maternal, de jardim da infância, de primários, que estão ali se reunindo com professoras que precisam ser acompanhadas, porque o ensino infantil é dinâmico, é preciso ter materiais, ninguém ensina a criança só com aula expositiva, então tem fantoche, tem cartazes, tem faixas, tem confecção de materiais e, em geral, há uma pessoa na igreja que coordena tudo isso, que orienta, que se reúne com as professoras para planejar, para preparar material. Há também a necessidade de alguém, e aí, claro, essa coordenadora, ou ex-coordenador do infantil, é quem vai trabalhar com os professores específicos da sua aula. Muitas vezes tendo formação à parte, tendo reuniões de planejamento à parte e tudo mais. Agora, veja a questão. Essa pessoa é a coordenadora do departamento infantil, mas ela não é a coordenadora da escola bíblica dominical. Então, a minha proposta é que o superintendente tenha essa pessoa que já é coordenadora do departamento infantil como fazendo parte da estrutura da EBD, sendo coordenadora do segmento infantil da escola dominical. Na prática, isso vai mudar o quê? Praticamente nada, porque ela já é a coordenadora do infantil. Mas vai tirar qualquer milindre de qualquer pessoa em relação a isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, não é meu departamento, eu não quero me meter, porque é o departamento de escola dominical, eu sou do departamento infantil, porque na verdade o departamento infantil não atua só na EBD. Tem também a escola bíblica de férias, tem também o congresso infantil, tem também outras atividades das crianças. Mas se essa pessoa que já toma conta disso tudo também está na estrutura da escola dominical como a coordenadora, ela tem livre acesso, ao mesmo tempo que estando na estrutura, ela entende que precisa reportar-se ao superintendente da EBD para fazer o seu trabalho junto com as classes da EBD, que são do segmento infantil. A mesma coisa a gente vai fazer com jovens e adolescentes. A maioria das igrejas já tem um líder de jovens e adolescentes, ou às vezes jovens e também adolescentes, 2 departamentos, isso varia pelo Brasil afora. Que bom que nós pudéssemos convidar essa pessoa para estar na estrutura da EBD, para ele ser o coordenador dos professores e das classes de jovens e adolescentes. Você tem a classe de juniores, que aí tem que se definir se ela pertence ao departamento infantil ou jovens e adolescentes, mas você tem a classe de adolescentes e a classe de jovens. Em igrejas maiores você pode ter uma classe de jovens rapazes e outra de moças, ou às vezes eu já trabalhei no Templo Central em Natal, que nós tínhamos 2 classes de rapazes e 3 classes de moças. Então, pode ser classes separadas assim, ou classes mistas. Em algumas igrejas não dá para formar separado, faz uma classe mista. Mas se você tem esse coordenador, ele toma conta desse segmento, ele supervisiona os professores, ele faz a escala dos professores, ele se reúne com eles para planejamento das aulas específicas. Então, a mesma coisa a gente vai ter com o discipulado. Em muitas igrejas há um líder do discipulado que toma conta das ações de discipulado, porque, só lembrando, cada departamento desse tem outras ações. Jovens e adolescentes não tem só a escola dominical, mas às vezes é a principal reunião deles, é a escola dominical. Mas tem também a reunião dos jovens, tem também o evangelismo, tem também as vigílias e outros trabalhos que eles fazem. Como também o discipulado. Em algumas igrejas, o discipulado nem acontece no horário da escola dominical. É uma reunião à parte. Mas se funciona dentro da estrutura da escola dominical, podemos convidar o líder do discipulado para ser o coordenador, porque você pode ter a classe de discipulado 1, discipulado 2, em algumas igrejas até adotaram o discipulado 3, e assim por diante vai. Ele vai coordenar os professores que atuam dentro desse segmento. Como nós temos também
Em algumas igrejas, novos convertidos é, como disse, separado, né? Alguém tomando conta do discipulado fora da igreja, da EBD, e as classes de EBD ou as classes de adultos. E aí isso é menos comum. Em geral, nós não temos o coordenador de adultos da EBD. Mas às vezes é o maior segmento, que tem o maior número de classes, né? Às vezes tem uma classe, 2 ou 3 classes de senhoras, jovens senhoras e senhoras idosas, tem a classe de homens, tem a classe de obreiros, às vezes 2 classes de homens. Então, que tal se a gente tiver um coordenador para cada segmento desse? Eles vão ajudar o superintendente, porque o superintendente não se preocupa com a escala dos professores, com a substituição do professor que não possa dar aula, com o acompanhamento de cada classe, como está funcionando, e planejamento trimestral de cada classe pode ser feito por esses homens e mulheres que estão à frente. Então, uma proposta aqui é você ter coordenadores de segmentos que atuam muitas vezes já com esses segmentos na igreja, serem coordenadores do segmento dentro da escola bíblica dominical. Claro que, além disso, a gente precisa da coordenação pedagógica. O que acontece na maioria das nossas igrejas é que os nossos professores não têm formação pedagógica. É claro que em algumas igrejas você pode ter pessoas que já atuam como profissionais de pedagogia nas escolas, que são formados em pedagogia, em letras e têm já uma formação, ou mesmo que são formados em outras áreas, mas fizeram uma capacitação pedagógica lá na escola onde atuam. E, claro, essas são as melhores pessoas para estar trazendo o conhecimento pedagógico que eles têm para a escola dominical. Eu mesmo já atuei como coordenador pedagógico na minha igreja por causa da minha formação e experiência na área de escolas também. Mas é importante que a gente tenha essa pessoa, de preferência alguém da área de pedagogia, para ser o coordenador pedagógico, para que ele possa cuidar da capacitação, orientação e avaliação dos professores. Então, o coordenador pedagógico, ele vai atuar primeiro com o planejamento. Como vamos formar os professores? Ou como vamos reciclar? Vamos realizar seminários, congressos? Vamos ter reuniões de formação continuada desses professores? Vamos ter reuniões de planejamento de aulas? Vamos realizar o que vamos realizar para acompanhar e capacitar os nossos professores? Também a capacitação, não só nesses eventos, mas atuando diretamente. Aquele professor que a gente vê que está com dificuldade, que dá aula só expositiva, que tem um quadro, mas ele não usa, que nunca traz um recurso diferente, que nunca faz nenhuma atividade com a sala. Então, o coordenador pedagógico chegar junto, dizer, meu irmão, minha irmã, que tal se a gente fizer assim e assim por diante. Também ele pode ser a pessoa de elaborar conteúdos de formação, de treinamento, ou se ele ele próprio não escreve, mas ele recolhe e indica para os professores algo desse tipo. Avaliar. Olha, nós temos muita dificuldade na igreja de avaliar, porque há professores que acham que não, eu não quero ser avaliado, não tem como, não precisa disso, mas na verdade, queridos, nós nunca vamos saber se estamos bem se nós não nos avaliarmos. É importante fazer uma avaliação, passar um questionário para os alunos, como você avalia o seu professor quanto à dinâmica, quanto à didática, quanto ao relacionamento, quanto ao domínio do conteúdo, etc. e etc. Ou aquela avaliação informal do coordenador chegar para um aluno, e aí, como é que você está vendo as aulas? Você está gostando? E o professor fulano? E a professora? Então, é preciso avaliar para isso. Também é aquele que vai ajudar os professores em suas dificuldades e necessidades. Às vezes, o superintendente ou até o coordenador também tem formação pedagógica e pode ajudar, mas em muitos lugares não tem. Então, se precisamos de aprender a usar recursos e métodos pedagógicos, é o coordenador pedagógico que vai ajudar e,
também é aquela pessoa para fazer o diagnóstico estrutural. Precisa de aumentar o número de classes, já tem uma classe grande demais e está dando problema para o professor. Veja que a proposta da editora, às vezes, é você ter muitos segmentos, mas nem sempre é possível ter todos aqueles segmentos pelo número de alunos na sala de aula. Então, não tem sentido você ter uma classe com 2 juniores, outra classe com 2 adolescentes, outra classe com 2 juvenis e às vezes, bom, não faz sentido, é extremamente desmotivante para o professor e para os alunos estar reunido com 2 alunos ou 3. Às vezes, em determinadas igrejas, a gente vai precisar junta a classe de adolescentes com a de juvenis e escolhe uma das revistas porque não temos gente suficiente para ter todas essas classes. Da mesma forma, o Jardim da Infância, com juniores. Então, quem pode ajudar fazendo esse diagnóstico e percebendo que tamanho cada classe tem, ou se nós já temos jovens demais e vamos dividir em 2 classes, ou se a classe de obreiros está muito pequena junta com a classe de homens, e isso tudo é o coordenador pedagógico junto com o superintendente, que tem que analisar todas essas questões pedagógicas, qual a abordagem que vai ser dada para essa classe, qual o material didático que vai ser utilizado e, claro, é bom conversar com o coordenador de cada segmento para ele estar envolvido com essa questão também. Então veja como é importante nós termos uma coordenação pedagógica na escola bíblica dominical. Todo pastor que se preza, todo superintendente que se preza, deve buscar alguém, principalmente formado na área, que possa ajudar e fazer bem esse papel da coordenação pedagógica. E aí, claro, na ponta de tudo isso estão os professores, que são aqueles que vão ensinar e que devem ser orientados. Em algumas escolas dominical, nós temos a divisão de professores por faixa fixa, ou seja, aquele professor é daquela classe de adultos, e há classes que têm 2 ou 3 professores e funcionam em regime de uma escala. Há igrejas que fazem rodízio dos professores, e então é importante ter esse cuidado. Cada professor, além das questões pedagógicas e espirituais na aula, é importante que tenha compromisso, né? Seja o professor que tenha pontualidade, assiduidade, que trabalhe bem com o outro, porque se tem uma classe que tem 2 professores ou 3 professores, não é interessante aquele professor que no dia que não vai dar aula desaparece da EBD e vai para qualquer outro lugar, ou mesmo até assistir aula em outra classe, porque ele está deixando de prestigiar e até de apoiar o colega que é professor da mesma classe. Eu já vi situações que o professor se preparou, começou a dar aula, passou mal, não se sentiu bem, teve um mal súbito, alguma coisa, precisou ir no banheiro, ou ir para casa, ou até ir para o hospital, e quem assume a classe na saída dele? O outro colega, que é professor da classe também. Ao mesmo tempo, na hora que o professor está presente na classe, ele também está dizendo para os alunos que é importante estar na EBD e não ter outras atividades para fazer no domingo. Então, tudo isso é papel de cada professor que deve ser orientado direitinho com relação a todas essas questões. Os objetivos e a missão da EBD é ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos e treinar o cristão para o serviço do mestre, oferecendo inclusive renovação espiritual do crente. Veja que muitas igrejas já cumprem esse papel de desenvolver a espiritualidade e o caráter dos alunos, desde que a aula realmente atinja esse objetivo. Nós já conversamos sobre isso nos 7 capítulos anteriores desse curso. Como nós devemos nos preocupar com a formação, com o crescimento espiritual dos alunos. Em outras igrejas, o treinamento para o serviço nem sempre acontece na EBD e ela não cumpre bem esse papel, mas é algo que precisa ser feito também. Inclusive,
na formação e no acompanhamento da formação continuada dos professores, que também estão sendo treinados para servir ao Senhor. E muitas igrejas não pensam que a escola dominical seria um grande trabalho de evangelização, que também cumpriria o papel de ganhar almas para Jesus, mas nós precisamos pensar nisso também. Vamos conversar sobre essas questões. Então, pensando na missão da EBD, qual o trabalho que precisa ser realizado, nós temos que pensar em algumas estratégias. Como nós podemos melhorar o trabalho da EBD, aumentar a frequência dos membros, trabalhar para que haja uma motivação maior dos alunos e professores, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas, porque em muitas igrejas a frequência de alunos na EBD, mais de 50% dos membros da igreja presentes na EBD. E há igrejas que não conseguem nem isso, muito menos do que isso, e isso não é bom. O que significa é que não está tendo o atrativo necessário. Pode ser por causa do fastio espiritual dos crentes, mas pode ser também por falta de promoção e motivação e atração da escola bíblica dominical, e nós precisamos pensar em todas essas questões, de como vamos cumprir esses desafios. O primeiro desafio é incentivar a participação da igreja. O segundo desafio é melhorar a qualidade do ensino, para que esse ensino torne-se mais relevante e mais atrativo para os alunos. Aperfeiçoar a organização, para que a nossa escola dominical funcione bem, com toda a sua estrutura, com toda a forma de melhor servir a igreja. E também as instalações físicas que nós precisamos trabalhar. Então, diante desses 4 grandes desafios da escola dominical, que estratégias nós podemos adotar? O que é que nós podemos fazer para melhorar isso e para trazer mais alunos? Vamos conversar e eu vou dar algumas sugestões daquilo que eu já fiz ou daquilo que eu já vi funcionar em algumas igrejas, que pode ser uma ajuda para melhorar a sua escola bíblica dominical. A primeira é que nós precisamos de liderança exemplar. Olhe, nós precisamos de exemplos. O apóstolo Paulo diz que o obreiro deve ser o exemplo dos fiéis, que nós precisamos ter na liderança da igreja um espelho para refletir para a igreja o exemplo de caráter cristão e de compromisso. Então eu já disse, o pastor é o líder maior do ensino na igreja. Se o pastor não frequenta a escola bíblica dominical, ele já automaticamente está dizendo que isso não é importante para ele. Então, isso é algo que precisa ser visto. O pastor também deve incentivar a todo o ministério a frequentar a escola dominical. Até porque se você tem um obreiro que prega, tem um obreiro que ensina por aí em algum lugar, ou dirige cultos, como ele vai estar habilitado para isso se ele não frequenta a escola bíblica dominical para aí aprender? Então, nós precisamos de pastor, líderes de departamentos, líderes de segmentos, ministério da igreja, professores, todos estejam presentes na igreja, na escola dominical, porque eles vão incentivar os membros a estar ali. Quando o membro percebe que o pastor frequenta a EBD, que o ministério frequenta a EBD, que toda a liderança da igreja está na escola bíblica dominical, aí ele não tem desculpa para dizer que não vai, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas que a escola dominical seja prioridade para todos aqueles que fazem, principalmente a liderança da igreja, porque esses vão servir de exemplo para que a membresia da igreja possa frequentar a escola bíblica dominical. Isso começa pelo pastor, que precisa se discipular, se preparar para não faltar, os membros do ministério, que também, cobrados pelo pastor, também se preparam para não faltar a EBD, e assim vai para toda a igreja. A segunda estratégia é que, em muitas igrejas, é implantado de forma bem eficiente
um sistema de pontuação e de motivação para a igreja através de premiação. Nós já falamos em capítulos anteriores sobre gamificação, sobre motivação, sobre estratégias de recompensa, e eu já vi funcionar isso em muitos locais. Em geral, se define quais os critérios de pontuação, a classe que tem maior percentual de presentes. Se lembre que não pode simplesmente comparar com o número de alunos, porque às vezes tem uma classe que tem muitos alunos e outras têm menos, até porque não existe na igreja pessoas para ter mais, né? Às vezes não tem tantos adolescentes na igreja que a classe de adolescentes possa ser maior do que a de adultos, ou a de obreiros. Mas se tem 20 adolescentes, 15 adolescentes, e os 15 vêm no domingo para a igreja, essa classe tem 100% de presença. Enquanto que os obreiros têm 30, mas só veio 19. Então o percentual foi muito menor de participação. Algumas igrejas podem valorizar quem traz a Bíblia, quem traz a revista, algumas podem valorizar quem traz os visitantes, e assim é preciso, conforme a realidade de cada igreja, se definir quais os métodos de pontuação. E depois criar um sistema de pontuação. Eu já vi igrejas que funcionam com as bandeirinhas, campeando naquela pontuação. Então a bandeirinha vermelha é para o maior número de presentes, a bandeirinha amarela para o maior número de bíblias e revistas, a bandeirinha verde para o número de visitantes. Aquela igreja que venceu naquele domingo, que foi a que mais se destacou ali, a bandeirinha é colocada lá na classe. Imagina uma classe que um dia recebe todas as bandeirinhas. Que motivação para esses alunos dizer: hoje nós nos destacamos tanto que todas as bandeirinhas vieram para a nossa classe. Eu já vi igrejas que fazem isso, um quadro pontuando quem está com mais pontos ou com menos pontos. Já vi até igrejas que fazem assim como se fosse uma corrida, né? Cada classe tem lá o seu pontinho, o seu signo, e ele vai avançando, e aí você vê quem está na frente, quem está atrás. Bom, não existe um modelo padrão. Cada um deve fazer do jeito que puder e achar melhor, e isso eu vejo como algo interessante e importante. Com cuidado, para nós não transformarmos isso no papel mais importante da EBD. Cuidado para não fazer com que a motivação seja apenas ganhar a bandeirinha e que até o ganhar a bandeirinha se torne motivo de uma disputa acirrada e uma competição acima do normal entre as classes, que gere até alguma animosidade. Então, é preciso equilíbrio com isso. Acho bom e acho que é importante a igreja ter, mas que isso precisa ser bem trabalhado, bem conduzido, para que não traga dificuldades, tá certo? Nós já fizemos muito nas nossas igrejas gincanas entre jovens, entre adolescentes, e podemos ampliar isso para toda a igreja. Eu já vi até uma igreja que fez uma coisa bem interessante. Os alunos recebiam uma pontuação para cada o que foi determinado, cada item da sua participação na escola dominical. Então, por exemplo, o aluno que trouxe Bíblia recebia lá 2 pontos. O aluno que trouxe a revista recebia mais 2. O aluno que trouxe um visitante recebia 5. E assim por diante. Só que, ao invés de entregar o ponto, aquela igreja confeccionou pequenas cédulas, como se fosse de R$2, de R$5. Então, o aluno recebia era uma cédula, como se fosse dinheiro pela sua participação, por aquilo que ele trouxe. E ao final do trimestre, a igreja fazia uma feira de comida, né? Aí pedia que os membros da igreja trouxessem, um trazia um bolo, outro trazia uma torta, outro trazia um suco, outro trazia um chocolate quente, e isso era vendido para os alunos como a moedinha que eles ganharam durante o trimestre. Então, aquele aluno que às vezes estava com o bolso cheio, e aí quando chegava lá, quanto é um bolo desse?
10 moedas. E aí ele acumulou moedas ao longo do trimestre, comprava o bolo, comprava o suco, e aí via que foi legal ele ter feito esse esforço ao longo do trimestre, porque agora ele tinha condição de comprar o que ele quisesse na feira. De novo, tenha cuidado em fazer tudo, mas é uma sugestão que eu estou dando de algo que você pode fazer para incentivar os seus alunos a estar participando da escola bíblica dominical. Outra coisa importante é uma campanha de matrículas. Você observa, chega fim do ano, você vê a propaganda de escolas, né? Não tanto no fim do ano, mas já na metade do segundo semestre você vê isso. Por quê? Porque as escolas estão em campanha de matrícula. Elas não vão botar outdoor na cidade o ano todo, porque depois que fechou a matrícula do ano, elas não vão mais estar matriculando alunos, a não ser aqueles alunos que se transferem de uma escola para outra. E por que na EBD nós não podemos fazer isso também? Todo início de ano, ou no dia que escolher, pode ser no dia da EBD, ou em qualquer momento, já que nós não temos essa dificuldade com relação a ano letivo, mas fazer uma campanha de matrícula. E cada classe fazer a campanha da sua classe, a escola fazer uma campanha no culto no domingo, que tem maior número de pessoas, uma campanha usando as redes sociais da igreja, enviar cartas para os membros, ou e-mail, ou mensagem, ou alguém na porta da igreja abordando os membros com um banner, uma faixa, ou um presente, um chocolate, uma campanha para trazer membros para a escola dominical, para mostrar, inclusive nesse dia pode mostrar fotos da EBD. Eu já fiz isso até em igrejas que eu dirigi. Nós preparamos um grupo para fazer uma peça, para apresentar durante o culto, mostrando um menino que dava trabalho em casa, mas começou a frequentar a escola dominical, a mãe começa a ver que o comportamento dele está mudando em casa, e aí começa a perceber que foi por causa da escola dominical, e aí no final a gente dizia, olha, mande seu filho para a escola dominical, traga. Então isso é algo que pode surtir um bom efeito de pessoas que não enxergavam o valor da EBD e começam a perceber através de uma campanha que a escola fez, né? A escola dominical. Outra coisa muito boa que a escola dominical pode fazer é a comemoração de datas especiais. Já é muito comum nas escolas dominicais, nós temos a comemoração do Dia das Mães, e aí se faz um trabalho diferenciado, as crianças preparam um hino, uma peça, os jovens preparam alguma coisa também, a igreja compra uma lembrancinha para as mães, ou também no Dia dos Pais pode-se fazer algo semelhante, a gente pode fazer também o Dia da Família, a gente também pode comemorar o Dia da Escola Dominical, também é possível fazer isso, alguma coisa especial para o Dia do Professor, e assim são muitas datas que podem ser comemoradas, né? Dia do aluno, dia da escola dominical, como já disse, não é problema nenhum a gente fazer esse tipo de comemoração, não vai gastar tanto tempo, a gente separa aquele final da escola normalmente para fazer algo assim, e isso também vai ser motivo de atrair. Eu conheço pessoas que às vezes só vão para a escola dominical no Dia das Mães, porque vai ganhar um presentinho lá, uma lembrancinha, mas paciência. Alguém às vezes nunca foi, vai nesse dia e aí fica frequentando porque achou interessante continuar indo para a escola bíblica dominical, porque naquele dia foi e fez teve uma participação, né? É importante também a EBD cuidar do marketing. Eu estou falando de marketing, é o quê? Tirar fotos das classes para publicar nas redes sociais da igreja, tirar foto dos eventos, ressaltar a importância do ensino bíblico, e aí você pode ter um videozinho gravado por um professor, por um superintendente, pelo coordenador pedagógico, destacar as ações que estão sendo realizadas para a formação dos professores, para o ensino bíblico, essas datas especiais amplamente documentadas
e apresentadas, né? Dia das mães, dos pais, dos alunos, da família e tal. Então, tudo isso vai ajudar também a aumentar a visibilidade da Escola Bíblica Dominical para a igreja. No domingo tem a EBD de manhã, que tal no sábado à noite mandar nos grupos sociais da igreja um banner? Olha, amanhã não esqueça, tem Escola Dominical, venha, publica nas redes sociais da igreja, Escola Dominical hoje, se vai ter um evento especial, faz um banner para isso. Então, vamos promover, gente, porque Escola Dominical é muito bom e a gente precisa mostrar para todo mundo que é bom participar da Escola Bíblica Dominical. Para pensar na ideia de o papel de ganhar almas para Jesus, é claro que toda classe pode ter um aluno visitante. E até você vai dar pontuação para quem traz. E não há nenhum problema que o jovem traga um amigo para a classe de jovens. Mas é possível também nós termos uma classe específica de não evangélicos. Aliás, a editora CPAD tem até uma revista específica para isso. E você pode também criar um material próprio, se você quiser, um material mais evangelístico. E aí, se você pode ter isso como classe fixa, para todos os visitantes não evangélicos naquele dia frequentarem aquela classe, independente da faixa etária deles, porque a abordagem e a linguagem vai ser direta para eles e não necessariamente aquele tema da EBD, porque às vezes, por exemplo, o irmão traz um amigo para a escola dominical. E naquele dia a classe dele está estudando sobre o batismo do Espírito Santo ou dom de profecia. Será que essa pessoa não evangélica vai se sentir bem adequado dentro de uma classe que está estudando esse tema sobre o qual ele não tem domínio nenhum? Então, pode ser que não seja a melhor abordagem ali. E numa classe específica de não evangélicos, ele vai ter uma linguagem mais evangelística, de uma fala mais básica da doutrina bíblica para ser ali apresentado. Aliás, é possível também a gente fazer o Dia do Amigo da EBD, para a gente incentivar todos os alunos da EBD trazer uma pessoa não evangélica e naquele dia a gente vai preparar essa classe com todo cuidado, com um cartãozinho para receber, com um chocolate, com uma bala e fazer, ou até quem sabe, um café da manhã para você trazer o seu amigo para o Dia do Amigo da EBD e então participar desse momento aí especial para esse dia de não evangélicos. Então veja que são muitas estratégias que nós podemos adotar e muito mais pode ser pensado e pode ser feito para que a gente não deixe a escola dominical perder a sua importância na igreja, para que a gente possa motivar a nossa membresia a participar da escola bíblica dominical e estar presente naquele que é o momento de ensino mais destacado da igreja. Porque, é claro, você tem seminários que são bons na igreja, tem o culto de doutrina, que o pastor traz uma boa palavra de ensino, só que nem nesses seminários, na maioria das vezes, e nem no culto de ensino, é possível o aluno tirar dúvidas, interagir, e também não se faz nenhuma atividade específica com os alunos. E na escola dominical, sim, aliás, nós já conversamos sobre isso. A escola dominical não é para o professor só falar, mas sim para trazer o ensino também. E outra questão muito complicada é a questão da estrutura das nossas salas, né? Aqui tem uma figurinha, a professora com a sala gigante, dizendo: muito bem, turma, vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Porque, às vezes, é essa a realidade. Eu conheço igrejas que só tem a nave do templo e o pastor, o superintendente, preferiu fazer classe única todo domingo. Tem a sua vantagem no sentido de que aproveita o espaço físico, põe um projetor e ele dá aula. Mas nós já conversamos que, do ponto de vista pedagógico, isso é um desastre. Não há atividade, não há interação, não há a capacidade de trabalhar cada classe com temas específicos, inclusive entre eles. Então, não recomendo de forma alguma classe única, gigante, porque isso é prejuízo do ponto de vista pedagógico. O que é que nós podemos fazer? Claro, o ideal é termos salas com boa estrutura. As igrejas, quando começarem a reformar os templos, ou principalmente a construir templos, pensar em construir não só a nave do templo
e os banheiros, mas construir salas que possam ser utilizadas para o ensino da escola dominical. Tem muitas igrejas que as salas funcionam no refeitório, no corredor, do lado de fora, num beco, e isso é muito ruim. Ou também muitas salas dentro da nave do templo e um professor grita lá, o outro diz aqui, ei, não grite não, ele diz, grite mais alto você. E aí a confusão, parece um mercado público, aquela distribuição de salas dentro da nave do templo. Tudo isso, do ponto de vista pedagógico, é ruim. Há muito ruído, há muita poluição visual, porque às vezes um aluno se pega estudando numa sala e assistindo aula com outro professor da outra sala, porque alguma coisa chamou a atenção e ele estava aqui sentado nessa sala, mas assistindo a aula lá do outro professor do outro lado, e porque tem gente que tem dificuldade, inclusive, de se concentrar. O ideal, termos salas de aula para cada classe da escola dominical, com isolamento acústico, com a questão visual, com cadeiras apropriadas para o tamanho dos alunos e, inclusive, com apoio para colocar a Bíblia, para escrever, para fazer atividade. Isso é o ideal. Infelizmente, nem sempre conseguimos o ideal. Uma outra proposta é você ter parcerias com escolas. Eu conheço igrejas que têm uma escola bem próximo, na frente, do lado da igreja, às vezes até a própria escola da igreja, ou de um irmão da igreja, que é o dono da escola, ou até mesmo uma escola pública, municipal, federal, estadual, que é possível fazer uma parceria. Aí a igreja faz um mutirão, limpa a escola, dá uma mão de cal nas paredes, alguém conserta alguma coisa, e o diretor vai gostar disso, claro, porque às vezes ele não tem recurso para fazer esse tipo de manutenção. E aí no domingo de manhã, ele abre a escola para uso da escola dominical. Claro que, como é uma parceria, tem que ser bom para os dois, e a igreja tem que fazer alguma coisa também pela escola, mas isso pode ser interessante. Eu já vi também escola em 2 turnos. Era uma escola, uma igreja de bairro, não cabia todo mundo na nave do templo e não tinha uma boa estrutura, e o pastor fez o quê? Uma EBD de 8 às 10, outra de 10 às 12. Quem era de 8 às 10? Era as mães, as classes de senhoras, a classe de homens, que vinham porque para as mães era até bom vir mais cedo para a escola dominical e voltar para casa para preparar o almoço. Quem era do segundo turno? Era a classe de jovens, de adolescentes, porque não queriam acordar às 8 horas da madrugada no domingo, então tendo aula às 10 já era melhor, mais interessante. Bom, são sugestões, são propostas. O que a gente não pode é ficar na mesmice dizendo, eu não tenho o que fazer, é isso mesmo, e a gente perdendo alunos, não tendo a participação da igreja, nem tendo uma boa qualidade do ensino. E melhorando a estrutura das salas, nós vamos ter tudo isso. Muito bem, então aqui são muitas coisas para nós pensarmos sobre a escola dominical, e eu quero fechar esse capítulo falando sobre o cuidado que nós devemos ter em algumas coisas importantes na escola dominical. Rapidamente, primeiro, lembre que nós estamos ensinando a palavra de Deus, que é viva e eficaz e é transformadora. E nós não podemos esquecer que ela é o motivo de termos a escola dominical e que vamos fazer com que a palavra de Deus tenha o lugar central na nossa escola. Lembre-se que nós estamos trabalhando com pessoas. Nós devemos valorizar pessoas e não coisas. E que pessoas são muito mais importantes do que coisas. E que é preciso investir também nas pessoas. Não só investir do ponto de vista financeiro para melhorar a estrutura e tudo mais, mas investir também no trato, no elogio, na valorização. São muitos voluntários que trabalham na escola dominical e eles precisam se sentir importantes, valorizados. Então, vamos valorizar as pessoas que estão trabalhando conosco na EBD, desde os alunos até professores e os colaboradores da EBD também. Lembre que nós estamos fazendo a obra do Senhor, que deve ser feita com zelo, com amor, com dedicação, porque estamos fazendo para Deus e estamos fazendo para um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Estamos fazendo para o Senhor que tem cuidado de nós, que tem mandado o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Então, fazemos isso com dedicação, lembrando que a escola dominical é um trabalho espiritual.
que exige uma liderança espiritual, com oração, com jejum, com busca a Deus, não tomando decisões apenas pela vista, mas em oração e buscando saber do Senhor qual a sua vontade para todas essas coisas e decisões que vão ser tomadas na escola bíblica dominical, além de orarmos pela estrutura, pelo pastor, pelos professores, pelos alunos, para que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. E por último, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando para o Mestre dos Mestres como agentes de transformação dos crentes que ali estão. E por isso, nós vamos buscar em Deus estratégias e dedicação para cumprirmos bem o nosso papel de alcançar os nossos alunos e fazer da escola bíblica dominical, de fato, a maior agência de ensino da palavra de Deus. E com certeza, vai ser grande bênção para a sua igreja e para a sua comunidade ter uma escola dominical vibrante e muito relevante para a igreja. Quando nós chegamos para pensar em comida, nós pensamos em dois aspectos distintos. Primeiro, nós pensamos em comida do ponto de vista do prazer, porque vamos combinar, comer é bom, né? Comer é bom e aqueles que não têm problema com o paladar, que sentem o sabor da comida, nós gostamos de sentir o sabor doce, amargo, azedo, a mistura de sabores, a textura dos alimentos. Então, comer é bom. Nós temos prazer de comer algo que Deus nos deu e, como já falamos lá atrás, a capacidade humana de preparar alimentos cozido, torrado, assado, em banho-maria e tantos outros processos que a gente pode fazer comidas incríveis. Agora, além do prazer, tanto visual, das cores, da mistura dos elementos, como principalmente do sabor, nós pensamos também no aspecto nutricional. Porque se você tivesse uma comida linda, maravilhosa, mas de isopor, que você não come e pode até ter sabor, mas não tem nutrição nenhuma, é péssimo, porque nós não adotamos não devemos adotar o uso constante de refrigerantes, porque tem alto valor calórico e zero valor nutricional. Então, nós pensamos em alimentação não só no que diz respeito ao prazer da comida, mas também a nutrição do corpo, a manutenção de toda a estrutura física do nosso corpo, porque isso é importante. Quando nós ensinamos a palavra de Deus, a mesma coisa deve ter em nossa mente. Às vezes nós fazemos algo para atrair o aluno, que gera prazer dele estar ali para aprender. E você diz, não, mas a palavra de Deus é importante. Mas se você não tem o prazer, a satisfação, então você tem dificuldades com isso. Veja, Davi diz assim, a tua lei é a minha delícia. O Salmo 1 diz que aquele que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e diz que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vamos trabalhar a questão do prazer, de gerar nos nossos alunos o desejo de aprender, de estar na escola, e para isso pensamos em métodos, em recursos, em campanhas, em sistema de motivação, de pontuação. Tudo isso é para atrair alunos para a escola dominical, porque nós estamos pensando no prazer. Mas precisamos lembrar também da nutrição. Às vezes a comida nem é assim tão extraordinária do ponto de vista do sabor, mas ela tem o seu valor nutricional. Quem se lembra de óleo de fígado e de bacalhau, que o sabor não é nada interessante, mas tem valor nutricional muito grande e nós precisamos pensar nisso. Às vezes o menino não gosta de salada, de verduras, de legumes, mas gosta de hambúrguer. Aí o que é que a mãe faz? Joga os legumes junto com a carne, tritura tudo e faz o hambúrguer. Está ali no pacote embutido os legumes e a nutrição que ela quer e faz o hambúrguer que é o que o menino gosta. Porque nós precisamos pensar nas duas coisas.
Ah, eu não gosto de nada disso, mas eu gosto de sopa. Aí faz o quê? Tritura todos os legumes e verduras junto com carne, com frango, com não sei o quê, e faz a sopa e não tem como separar, porque foi tudo triturado junto. E a menina toma a sopa e ali dentro estava tudo isso que a gente precisa. É o caso, o professor tem que misturar as duas coisas. Tem que ter o atrativo, tem que ter o prazer, tem que ter o ambiente, o aspecto motivacional, mas lembrando qual é a nossa meta, que é o ensino, que é a formação, que é o avivamento, que é conhecer a Deus, que é ter experiências com Deus, que é a maturidade cristã. Se você souber juntar tudo isso e fazer um misto de todas essas coisas, com certeza nós vamos ter alunos engajados, motivados e cada dia mais avivados na escola bíblica dominical. Se você gostou desse curso, eu vou pedir que você nos ajude fazendo com que outras pessoas saibam tenham conhecimento sobre esse curso. Que outros professores como você também conheçam o que aqui eles podem aprender e se isso foi bênção para a sua vida, espero que seja bênção para outros também. Então, fale disso para outros professores, apresente esse curso para outras pessoas que também podem ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Que Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe o seu ministério. Que você seja cada dia usado por Deus poderosamente para o ensino da palavra do Senhor e que muitas vidas possam ser edificadas através da sua vida e do seu empenho em ensinar a palavra de Deus. A paz do Senhor.